A paz do Senhor Jesus, shalom para todos. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu senti realmente no meu coração de fazer, eu tenho visto tantas coisas, né? Então, irmãos, a gente tem vivido dias difíceis, né? E o evangelho parece que está sendo cada dia mais banalizado, né? Infelizmente, as pessoas já não pregam mais o que está escrito. Infelizmente, as coisas estão muito difíceis, né? A gente não tem mais uma sociedade mais como antigamente, que pessoas que ouviam a palavra, pessoas que ouviam o que está escrito na Bíblia, né? As pessoas, pelo menos no passado, eram quebrantadas, né? Para escutar a palavra. Algumas até escutam a palavra, algumas até pregam a palavra, têm conhecimento da palavra, porém poucos são aqueles que estão vivendo essa Bíblia. Poucos são os que estão vivendo o que está escrito aqui, né? E eu quero te dizer que essa palavra aqui é a palavra de Deus. É a palavra do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia inspirou homens para escrever essa palavra aqui, santa e pura, né? A palavra de Deus diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Toda. Não é parte dela. É toda. E alguns até pregam essa Escritura, têm bastante conhecimento. Mas eu tenho visto que essas pessoas, e isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina, né? Pessoas com muito conhecimento, né? Quanto mais a gente adquire conhecimento, o conhecimento, ele é algo delicado. Conhecimento, sabedoria, entendimento, são coisas muito delicadas que você adquire, né? Você tem que adquirir com temor do Senhor, né? A palavra de Deus diz, em Provérbios capítulo 1, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do saber. Então, do verdadeiro saber, porque existem dois tipos de sabedoria e a Bíblia também distingue isso. Existem dois tipos de sabedoria. Existe uma sabedoria que é uma sabedoria vinda do mal e uma sabedoria vinda de Deus, né? E a sabedoria desse mundo, a sabedoria do mal, a sabedoria que vem, né, do príncipe deste mundo, né, que vem do príncipe desse século, né, do Deus desse século, é uma sabedoria. E existe a sabedoria que a gente vê pelo mundo, né? Existe uma sabedoria enorme, uma astúcia enorme em enganar, em perverter aquilo que o Eterno estabeleceu. Isso é algo terrível que tem acontecido nos dias de hoje, né? A perversão do Evangelho, a perversão da palavra, daquilo que está escrito, a perversão da verdadeira sabedoria, a perversão do conhecimento, do verdadeiro conhecimento de Deus, né? E infelizmente muitas pessoas, por falta de conhecimento, têm caído, porque a palavra de Deus diz também, né, em Oséias 6,4, o meu povo morre, o povo de Deus morre por falta de conhecimento do seu Deus, do seu Senhor. O conhecimento do Santo, do Eterno, está na palavra, está no que está escrito aqui, não está em outro lugar. E eu tenho visto homens que até têm conhecimento, pastores, líderes de congregações, né, que até têm conhecimento e se deixam levar muitas vezes esse conhecimento para uma vaidade, se torna uma vaidade, né? Infelizmente existe essa questão. A gente tem que ter muito cuidado com conhecimento, com sabedoria, porque quando Deus dá para que a gente instrua os outros, para que nós possamos ensinar e passar ministerialmente, né? Passar é um serviço que nós estamos prestando ao Eterno, é um serviço que nós estamos fazendo para Deus, né? E nós estamos pregando a palavra, né? Não é algo assim para a gente se gloriar, né? Então, infelizmente, as pessoas muitas vezes se gabam de conhecimento, se gabam de fazer alguma coisa para Deus, de ter uma voz bonita, de ter uma boa banda, né?
de ter fama ou sucesso, né? E o próprio Salomão, ele teve essa experiência, né? Essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre sabedoria e sobre conhecimento, né? O próprio Salomão, ele teve essa experiência porque ele começa, né, desenrolando toda a sabedoria dele na Bíblia. Você vai ver, né, você vai ver tanto no livro de Samuel, você vai ver em Provérbios, né, você vai ver em Cantares de Salomão, vários momentos da vida de Salomão, né? Mas quando ele chega no livro de Eclesiastes, né, aí você vai ver que ele realmente só conhecia, né, ele passa realmente a dizer assim, tudo isso que eu escrevi para vocês, né, tudo isso que eu falei para vocês sobre a vida na Terra, né, ele fala, é vaidade. É algo tão profundo que depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele passou, ele chega no final de Eclesiastes e ele fala, tudo isso é vaidade. Ele fala várias vezes no livro de Eclesiastes, tudo é vaidade, mas ele chega no 12 e ele, no capítulo 12, uma das coisas mais importantes que ele fala é, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Ou seja, aqui ele já estava com idade quando ele escreveu isso, então ele estava dizendo, não tem mais contentamento nesses dias, né? Chega um ponto que a vida vai se acabando, a vida vai indo, né? E de que vale a vida se você não servir o Senhor? Se você não se lembrar do seu Criador, de que vale? Né? Outras coisas muito importantes ele fala, e eu vou ler para vocês, né? Diz o verso 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, né? Isso é ele falando de vida e morte. Um dia chega a morte, e nós que somos pó ao pó tornaremos, né? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, diz o pregador, tudo é vaidade, né? E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Está falando dele mesmo. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão. Palavras de verdade. Ele reconhece, são palavras de verdade. Mas as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Né? E aqui ele se referindo ao Messias. No verso 12 ele diz, e demais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, né? A sabedoria é muito grande e o muito estudar é enfado da carne. Olha o homem que foi chamado o homem mais sábio de todos os tempos, né? O mais sábio da terra. Ele diz que o muito estudar é enfado da carne. É enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim de tudo que vocês ouviram, de tudo que vocês aprenderam, de tudo que vocês viveram, né? O fim teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, meu irmão, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É para temer o Senhor e para guardar os seus mandamentos. De que adianta a sabedoria? De que adianta conhecimento? De que adianta estudar muito? É enfado da carne. É tudo enfado da carne. Eu estudo a palavra e eu me maravilho com essas coisas, meus irmãos, porque
Me maravilho porque são coisas tremendas do Senhor. Deus revela, Deus mostra, Deus dá conhecimento, Deus tem prazer em se revelar. E é o conhecimento do Senhor que nos faz viver. Mas é o conhecimento aliado à vivência, né? Porque de que adianta a gente estudar muito e a gente não viver aquilo que a gente estuda, né? Conhecer muito e a gente não viver aquilo que a gente conhece. Então a gente precisa receber a revelação e aplicar. A gente precisa receber o conhecimento e aplicar. A gente não pode tornar isso enfado da carne. A gente tem que trazer isso para a nossa vida, isso tem que se tornar vida. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas estão rejeitando essa palavra que ela precisa ser pregada. Ela precisa ser pregada e Deus está confiando a você. Deus, ele precisa de você. Deus, ele precisa de mim, de você. Ele não precisa porque ele é Deus, mas ele precisa de gente que esteja disponível. Ele quer gente que esteja disponível. Ele quer pessoas com coração puro, reto. Ele quer pessoas sem vaidade. Ele quer pessoas sem... pessoas que estejam prontas a renunciar à sua vida. Renunciar. Renúncia é uma palavra que hoje não é pregada, não é falada, raramente é dita, né? A palavra de Deus diz o seguinte, em João capítulo 15, vós sois meus amigos. A palavra ela é muito clara. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E se eu não faço o que Deus manda, se eu não guardo... O que é que o Deus manda? Guardar os seus mandamentos, né? Isso, inclusive, está no próprio capítulo. Você vai ver que quem me ama guarda os meus mandamentos. Está no próprio capítulo João 15. João capítulo 15. Quem me ama guarda os meus mandamentos, né? Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Ou seja, se guardais os meus mandamentos, né? E quem não guarda os mandamentos? Quem é aquela pessoa que não faz o que o Senhor manda? Quem não guarda os mandamentos é o quê? Se não é amigo, é inimigo. Porque só existem dois caminhos, só existem dois, né? Não existe um terceiro caminho, não existe uma terceira opção. Ou você segue a Cristo, ou você segue o Senhor, você segue a Bíblia, a palavra de Deus, ou você não segue. E se você não segue, você vai estar seguindo a quem? Né? Vai estar seguindo o outro lado, né? O seu destino é condenação. Agora, quem segue a Cristo, quem realmente está seguindo a Cristo, o verdadeiro servo, aquele que segue e aquele que é amigo, né? Aquele que é amigo do Senhor, ele faz o quê? Ele faz como está escrito na palavra. A palavra de Deus diz, Jesus falou o seguinte, quem quiser vir após mim, se você quer ir a Jesus, a Yeshua, negue-se a si mesmo. Número 1, primeira coisa a se fazer, negue-se a si mesmo. Negue a você mesmo. Nega a sua vida, renuncie a sua vida, o seu eu, as suas vontades, o seu querer. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome os seus problemas, tome as suas situações, tome as suas questões pessoais, tome os seus questionamentos, as suas angústias, toma tudo, pega tudo e segue. É a tua vida que tem que seguir Jesus, é a tua vida. Se você foi salvo, se você creu e se você disse que vai seguir, então você tem que tomar a tua vida e a tua vida tem que seguir Jesus por inteiro. Você por inteiro, teu corpo, tua alma, por inteiro, teus sentimentos, tudo isso tem que servir, tem que seguir, tem que estar diretamente indo para Cristo. Se não estiver indo para Cristo, se o teu sentimento, se a tua vontade, se o teu querer, se os teus sonhos têm que estar sujeitos ao Senhor. Se o teu sonho não estiver sujeito ao Senhor, se as tuas vontades, se o teu emprego, se a tua casa, o lugar onde você mora, se tudo que você estiver fazendo não estiver sujeito ao Senhor, então, meu irmão, você precisa rever a sua vida. Reveja hoje sua vida, porque estamos chegando em tempos decisivos, estamos vivendo tempos decisivos, tempos na Terra que não é mais para brincar, não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de
de você pensar, de se divertir, de viajar e conhecer o mundo. Não é mais tempo de fazer isso. Esse tempo acabou. A gente está vendo coisas terríveis acontecendo na Terra, em questão climática, em questão política, econômica. A gente está vendo o Rio de Janeiro sitiado, né? Todos os dias aqui tem morte, morte, morte. Na televisão, no meu bairro, né? Na minha rua, tá? Na minha rua e na rua de baixo teve arrastão, e na rua adjacente teve arrastão já 3 dias seguidos, arrastão 3 dias seguidos. Então, e com morte, tá? Arrancaram a mulher grávida de dentro do carro, entendeu? Mulher com uma criança de 1 ano de idade, arrancaram de dentro do carro. Então, eu tô falando para vocês, é algo que é para te chocar, é para te acordar, né? Estado Islâmico tá aí formando coisas para fazer, para tomar. Eles querem tomar o mundo, entendeu? Com essa doutrina, né? Essa doutrina perversa, doutrina de morte, né? Doutrina de assassinato, doutrina que subjuga as mulheres, doutrina que mata mulheres, que estupra mulheres, né? Então, eles não têm amor de Deus, né? Claro que o Senhor, através da nossa vida, pode alcançá-los, pode sim alcançá-los, mas, irmão, você precisa estar no centro, você precisa estar de volta à origem, à palavra, a origem, essa palavra aqui. Sabe que as pessoas estão deixando a cultura do reino está aqui. A cultura do reino está aqui. Porém, muitas vezes o que pregaram pra gente, o que pregaram pra mim, né? Eu aprendi muitas coisas erradas ao longo da vida, e quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que estava errado. Eu vi que os pregadores, os pastores, muitos deles, né, que eu tenho visto muitos, né, eu tenho muitos, né, nos meus contatos, né, e eles, infelizmente, irmão, tem pastor que de segunda a sexta posta o resultado do futebol, é só o que ele sabe fazer, postar o resultado do futebol, não tem uma palavra, ele não entra no Facebook para mais nada, não tem uma palavra, né, e aí quando chega sábado e domingo, que é o dia da igreja, é o dia de ir para a igreja, aí sábado e domingo ele posta lá, foi lindo o evangelismo, né? Foi maravilhoso, o Senhor estava presente, coisas assim, bem supérfluas, né? Não tem um versículo, você espera um versículo, você espera uma palavra e não vem a palavra, né? Isso é porque a pessoa está vazia, é porque a pessoa não tem o Senhor, é porque a pessoa que está vivendo uma religião, a pessoa está cega, viveu a vida inteira, assim como eu, por muito tempo também vivi uma religião, mas eu vivi buscando, tá? Eu vivi uma religião, eu tinha meus erros, meus pecados, entendeu? Eu cresci numa igreja onde os adolescentes dançavam forró no retiro. A gente ia para o retiro para dançar forró, gente, para fazer festa festa country, né? Country, né? E aí acontecia de tudo na festa country, entendeu? Então, hoje em dia as pessoas evangélicos, tá aí, gente, vocês podem ler as notícias, aparece toda hora no Facebook, entendeu? As pessoas estão pegando costumes do mundo, as mulheres, os homens, agora sex shop evangélico, sex shop gospel. Gente, que isso? Onde é que o Senhor permite isso na Bíblia? Isso é mistura com os povos, com os costumes dos povos. A palavra de Deus condena isso, condena essas festas, a cultura bíblica, né? Deus condena porque festa de São João tem uma origem que não é bíblica, tá? Outras coisas também que a gente aprendeu errado, como eu já falei para vocês, Natal, não tem nenhuma prescrição a respeito do nascimento de Jesus na Bíblia, não tem prescrição, tá? Mas tem outras festas que as pessoas não aceitam, as pessoas rejeitam o que a palavra está dizendo. A cultura bíblica, a cultura e o costume da palavra é outro do que o que está sendo pregado, né? E as pessoas, infelizmente, hoje em dia, há uma cegueira muito grande, porque o evangelho foi pervertido.
totalmente pervertido. Pervertido vem de perversidade, vem de maldade, foi maldosamente modificado. Maldosamente, tá? Essa é a palavra certa. O Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia foi maldosamente modificada. Tá? Algumas coisas eu atribuo sim a questão dos homens, a questão da linguística, que muda de uma língua para outra, e até certo ponto eu tenho uma compreensão. Mas tem coisas absurdas, coisas muito absurdas, que você precisa abrir teu olho, você não pode se permitir a viver doutrina de homens, a estar sob o jugo de doutrina de homens, sobre o jugo daquilo que os fariseus faziam naquela época. Os fariseus colocavam, muitos fariseus, não todos, colocavam doutrinas de homens para que as pessoas vivessem, e o mandamento eles ignoravam. Eles falavam, não tem problema não, né? O mandamento, tudo bem, você não precisa, não faz dessa forma não, faz como eu estou falando, tá entendendo? Então, é algo terrível que está acontecendo nos dias de hoje, e as pessoas estão morrendo porque não estão vivendo o que está escrito na palavra, não estão vivendo Bíblia, Então eu quero deixar essa palavra para você, porque você precisa viver Bíblia, você precisa conhecer, você precisa ler, você precisa estudar, mas é para você viver, não é para você ficar falando para as pessoas, entendeu? Se vangloriando, não. É para você pregar, é para você levar transformação, levar verdade, levar vida, e para levar vida tem que viver. Se você não viver, não vai levar vida para ninguém. Ninguém vai viver um evangelho, uma palavra que está sendo pregada sem ter sido vivida, né? Eu estou falando isso para vocês, é algo que eu estou vivendo, é algo que eu estou gemendo, é algo que eu gemo todos os dias, eu choro, eu clamo, quantas vezes eu me joguei no chão, eu chorei, eu me acabei em lágrimas, entendeu? Eu me quebrantei. Quantas vezes, gente, eu passei coisas que eu não tenho nem como referir para vocês. Eu passei muita necessidade de comida, de bebida, de não ter o que vestir. Eu passei situações, pessoas zombando de mim. Eu passei por situações de pessoas que não querendo ouvir a palavra, tá entendendo? Mas eu continuo pregando o que está escrito, eu não quero saber quem tá aceitando, quem não está aceitando. Eu quero mais fazer o que o Senhor está mandando, entendeu? Então você tem que fazer o que o Senhor está mandando. Entenda isso de uma vez por todas. Você tem que fazer o que o Senhor está mandando, e o que Ele está mandando nesses dias é pregue a minha palavra. Pregue a minha palavra, pregue a verdade, viva a verdade, obedeça, porque é um evangelho vazio, é aquele que você não obedece. Não adianta você falar e conhecer muito, né, e ter todos os PhDs, os doutorados nas teologias, em todas as teologias da terra, tá entendendo? Em todas as teologias possíveis e nas línguas, todas as línguas possíveis, se você não tiver vida nessa palavra, se você não viver, se você não obedecer, e se você não tiver amor também, se você não tiver amor, o amor de Deus, então não valeu de nada, é tudo vaidade. É tudo vaidade. Josué, a gente prega, né? As pessoas falam, Josué venceu todas as suas batalhas. Josué foi um grande homem de Deus. Josué, ele teve fé. Josué, corajoso homem de Deus. Josué era um homem que ele tinha o poder de Deus, um homem chamado, um homem escolhido. Josué. Aí você vai chegar lá no final do livro de Josué. Aí Josué, ele fala o seguinte: vocês decidam hoje, Israel, decidam hoje o que vocês querem, decidam hoje o que vocês querem da vida de vocês. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou uma decisão séria na vida dele. Então, acontecesse o que acontecesse, o que estivesse acontecendo ali naquele momento, naqueles dias, ele deixou para Israel, olha só, Israel, Deus deixou a sua lei para vocês não viverem segundo o costume dos outros povos, segundo o que os outros povos dizem.
Ele mandou, Ele ordenou que nós vivêssemos para o nosso bem, para o bem de Israel, para o bem do seu povo escolhido. Ele ordenou que nós vivêssemos a sua palavra. Ele nos deu a sua palavra, Ele revelou a Moisés no Monte Sinai a sua palavra. É isso que Ele fala no final da vida dele. Foi para a gente viver e para a gente viver bem, para que a gente comesse o melhor dessa terra. Ele nos trouxe para essa terra que mana leite e mel. Para quê? Para quê que ele fez isso? Porque Ele nos ama e Ele deu a sua palavra para que nós vivamos bem. E os homens não enxergam isso, que a palavra de Deus é para que nós vivamos bem. E é uma decisão do homem viver o que está escrito. Ele disse, eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a nossa decisão, e a tua decisão hoje é qual? É servir ao Senhor? É viver essa palavra? É viver segundo a instrução do Senhor, segundo o Senhor nos fala para viver segundo a instrução dEle. Porque é preciso viver. Quem ama o Senhor vive segundo o seu mandamento, vive segundo a sua instrução. Tem vida com Deus, isso é ter vida com Deus, isso é viver em abundância. É isso que o Senhor falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Né? Ele não falou isso, isso não é algo metafísico, né? As pessoas tomam como uma coisa metafísica. Não, ele veio restaurar essa palavra que tinha sido perdida. Ele veio restaurar a palavra dele, foi perdida. As pessoas não estavam mais vivendo a palavra, estavam vivendo palavras de homens. E ele veio para as ovelhas da casa do pai dele. Ele veio tomar as ovelhas para ele, atrair as ovelhas para si, como pastor. E ele veio depois atrair toda a terra como consequência. Depois de atrair os seus para si, o seu próprio povo, ele veio para atrair toda a terra. Ele atraiu todos para si. Então, eu quero que você medite nessa palavra, porque é algo muito sério. E tem coisas muito sérias para acontecer. Eu tenho sentido isso no meu coração. Eu tenho sentido isso demais quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo a palavra. Que coisas terríveis estão para acontecer, tanto nesse país quanto nessa terra, né? Coisas muito, muito sérias que a gente não imagina. Eu quero que você pare e pense, como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? Como está a sua vida diante do Senhor? Como é que está a sua família? Porque você precisa botar ordem na tua casa. Bota ordem na tua casa, na tua vida. Tua vida com Deus precisa estar direita. Porque a gente não sabe qual vai ser o dia e a hora. A gente não sabe. A palavra de Deus diz, vocês não sabem o dia e a hora, só o meu Pai que está no céu sabe. O dia e a hora. Não tem como a gente saber. É muito complicado. Pode ser que não seja o arrebatamento, não seja aquele momento que você espera, que o Senhor vai parecer como um relâmpago ou descer sobre as nuvens. Talvez não seja esse momento, mas talvez chegue o momento que Ele te chamar, o momento da morte que chega para todo mundo, o momento de você dar o último suspiro, porque depois não tem jeito, gente, não tem jeito. Se a gente der o último suspiro hoje, a gente tem certeza de que tem estado no centro da vontade de Deus, que a gente tem feito tudo que Deus deseja, tudo que o Senhor deseja para a nossa vida. Você tem certeza? Então, medite nessa palavra, porque os dias são maus. Todos os dias eu vejo notícias de pessoas morrendo, de pessoas indo, sejam crentes ou não crentes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mesmo sol nasce para o justo e para o injusto. O Senhor protege a nossa vida quando a gente está orando. Mas nós estamos sujeitos a enfermidades, ao contrário de que muitos pastores pregam. Muitos pregadores, nos dias de hoje, dizem que a gente não pode ter enfermidade, que a gente não pode, se você é servo de Deus, você não pode, você não... Enfim. Todos estavam sujeitos, já ficou doente. Haviam vários doentes, né? Na palavra de Deus você vai ver, alguns Deus curou, outros Deus não curou.
Uns serviram para testemunho, para a glória de Deus. Alguns foram assassinados. Tem coisas terríveis aí na Bíblia que você vai ler e você vai se espantar. Mulher de Levi está sendo estuprada, tá? Sendo violentada. Se você não leu, procura ler, porque tem coisas terríveis na palavra. Teve a irmã, né, a filha de Jacó, a irmã dos que deram origem às 12 tribos, né? A filha de Jacó, Diná, foi uma, né? Então, você precisa entender que nem tudo são flores na vida. E a vida de um servo de Deus, muitas vezes é tristeza, é renúncia, é dificuldade. Eu vejo por aí muitas pessoas ganhando dinheiro, fama, sabe? Mas falta joelho no chão, falta humilhação, falta se humilhar na presença de Deus, falta buscar o Senhor, falta obedecer sua palavra, falta muita coisa. Falta muita coisa. Sabe, eu me humilho todos os dias na presença de Deus. Eu me humilho. Eu ponho meu joelho no chão porque... E a minha vida é servir o Senhor hoje em dia, porque eu vivi muitas coisas que não vale a pena eu ficar aqui falando. Eu vivi coisas que são terríveis, mas eu creio na palavra do Senhor. Eu creio na obra que Ele fez na minha vida, em todas as curas que Ele operou, porque Ele operou curas para a glória do nome dEle. Ele operou curas na minha vida para a glória do nome dEle. Teve coisas que o Senhor fez na minha vida e teve coisas que Ele ainda não fez. Tem coisas que Ele vai fazer na sua vida e tem coisas que Ele não vai fazer. Tem coisas que somos nós que temos que fazer e tem coisas que somos nós que temos que tomar atitude, disposição. Eu vi um vídeo outro dia de uma irmã, uma missionária. Se eu não me engano foi a Camila Barros mesmo. Eu até recebi um outro vídeo agora da missionária Camila Barros, de uma amiga. E ela falando toda a verdade, né? Ela sempre fala toda a verdade. E ali ela estava dizendo naquele vídeo, irmã, ela orando pela irmã, orando. E quantos pelo filho da irmã? Porque o filho da irmã bate na irmã, meu filho me bate, meu filho. E a irmã, quantos anos tem o seu filho? Tem 12 anos. Irmã, vai tomar prumo nessa vida, irmã. Porque, gente, uma criança de 12 anos, a mãe tem que tomar posição e usar a vara, né? É o que está escrito na Bíblia. Então tem coisas que somos nós que temos que tomar atitude, né? Não adianta você chegar e querer que Deus desça do céu, né, e faça tudo também na sua vida. Então, é muito complicado assim, porque as pessoas têm ideias equivocadas sobre a Bíblia, pessoas que têm pouco conhecimento de Deus, sabe? Mas você precisa se humilhar. Porque o temor do Senhor, ele só vem na sua vida quando você se humilha, quando você deixa tudo, quando você larga tudo por amor à obra, por amor à sua palavra, por amor ao que o Senhor está colocando na sua vida, no seu coração, ao dom que Ele está te dando. E se Ele te deu um dom, Ele também vai cobrar naquele último dia. Ele também vai cobrar porque se Ele te deu algo e você não está exercendo, então isso também é ruim para a tua vida. Você precisa exercer, você precisa cumprir o chamado, precisa cumprir o querer. Se Ele te deu o dom da palavra, pregue. Se Ele te deu dom de profecia, profetize. Realmente, irmãos, estamos vivendo dias terríveis na Terra. Eu só tenho visto, sabe? Estou aqui conversando com vocês e falando as coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. Infelizmente, às vezes fica difícil eu fazer uma live e até respondendo
a vocês que muitas vezes falam comigo: Simone, faz uma live. Gente, eu tento fazer live, já tentei umas 3 vezes, né? E as últimas 3 vezes, às vezes a internet falha e, infelizmente, com esse plano de internet fica muito difícil para mim fazer live. Eu tento, aperto lá o botão de entrar e aí começa a travar tudo e eu não sei o que acontece. Enfim, é uma internet muito fraca. Mas eu tô aqui para te dizer que, apesar de todos os sofrimentos, vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena. Vale a pena temer o Senhor. Você precisa temer o Senhor. Tomar sua cruz e seguir o Senhor. Se humilhar, todos os dias orar. Porque tem crente que não ora. Tem crente que não lê a palavra. Que vive de Salmo 91, de repetições, de repetir 7 vezes. Eu passei dessa fase, mas eu também vivi isso. Tá? Não que não seja válido, a palavra de Deus ela é válida. E às vezes há um propósito do Senhor. Às vezes eu oro repetindo a palavra. O Senhor me dá aquele versículo e manda eu repetir. Eu repito até o Senhor mandar parar de repetir. Às vezes acontece, o Espírito parece que te impulsiona a repetir aquele versículo. Mas não regradamente, né? Não regradamente. Isso não é algo que Deus ensina na sua palavra. Você pegar um versículo e ficar repetidas vezes, porque isso é chamado vã repetição, né? Você tem que ter a consciência do que você está repetindo e você tem que repetir com a autoridade do Espírito para que aquilo seja verdade, né? E eu já passei muitas situações na minha vida. Quando eu falo algo para vocês na internet, eu falo de coisas que eu tenho vivido. Eu já tive dinheiro eu já tive. Eu já soube o que é não ter nada. Eu já soube o que é passar 3 dias sem comer. 3 dias sem ter alimento, chorando, implorando a Deus para mandar. Ele mandou depois. Ele mandou. Eu sei o que é isso. Deixando de comer para dar para um irmão. Eu já soube o que é sofrer demais. O que é sofrer. Muito sofrimento. Mas eu já sofri com Deus e já sofri sem Deus. Sofri sem Deus pela minha rebeldia, já sofri com Deus. E tenho sofrido com Deus todos os dias eu sofro com o Senhor. E eu digo, vale a pena sofrer, vale a pena pela cruz, vale a pena pelo sangue derramado na cruz, vale a pena sofrer. Cada sofrimento desse é unção que desce na tua vida. É pedras preciosas que o Senhor coloca na tua cabeça. Por isso não tenha medo de passar o que você tiver que passar. Não tenha medo de passar. Porque o Senhor passa contigo. Ele fala na tua palavra, ele fala assim: ao passares pelas águas serei contigo. E quando pelos rios não te submergerão. E quando você passar pelo fogo, não te queimarás. Né? Tu és precioso para o Senhor. Tu és precioso. Tu és valioso para Deus. Deus, ele cuida de nós. Ele cuida. Ele cuida. Ele cuidou de Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias e Ananias, na fornalha de fogo ardente. Eu fico imaginando que momento glorioso. Eu fico imaginando Daniel na cova dos leões. Há tanto crente fraco, tanto crente covarde, tanto crente que foge na hora da luta. Foge na hora da luta. Difícil é você lutar e você vencer com Cristo. E você fazer de acordo com o que está aqui. Fico pensando nos açoites de Paulo. Todas as vezes que eu sofro, eu penso nos açoites que ele tomou. Por mim e por você. Porque se ele não tomasse aqueles açoites, essa Bíblia aqui, ó, essas cartas, como teriam chegado às nossas mãos? Foi na prisão.
Enquanto ele estava preso, é que ele escrevia. Foi na prisão. Quando a gente está preso, Deus faz coisas tremendas. Quando Paulo e Silas estavam na cadeia, foi por um propósito. Uma família inteira se converteu do carcereiro. Ou você se esqueceu da história? Há tantas coisas na palavra, tantos milagres, mas o povo não se apercebe. O povo deixa passar, o povo se esquece daquilo que o Senhor fez, sabe? A gente passa pelo deserto, mas a gente se esquece do que Deus fez por Israel. A gente se esquece do que Deus fez por Israel, do maná. Muitas vezes, a gente fala do povo judeu, o povo fala demais. Fala porque o judeu é cego, o judeu não crê em Jesus, judeu. Mas a gente se esquece, igualzinho. Deus cega e a gente comete os mesmos erros, as mesmas situações, igualzinho. Por quê também? Por falta de intimidade com Deus, por falta de humilhação, por falta de amor, por falta de temor ao Senhor. A gente pega a Bíblia e é uma mera história. É uma mera história pra gente. Muitas vezes é uma mera história. A gente se esquece que o Senhor abriu o mar. A gente se esquece que o Senhor abriu o mar. Ele abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Homens, mulheres e crianças. E cientificamente falando, passar a pés enxutos. Cientificamente falando, passar a pés enxutos. Igreja, não tem explicação científica para isso, para passar pés enxutos, para abrir o mar, para o vento oriental, para o vento vir e dividir assim, e e eu fico pensando nos peixes enormes, de 5 metros de diâmetro, eles vendo os peixes assim. Gente, é surreal. Eu fico pensando, sabe, às vezes, eu fico pensando no maná, eu fico pensando nas codornizes. Deus fazia passar um vento e trazer as codornizes. Nossa, mas era muita codorniz, vou te contar para alimentar um povo daquele. Não, e fazer chover pedra de gelo e fogo, sabe, saraiva e fogo no mesmo momento. É algo assim que é surreal. São coisas assim que ou você crê ou você não crê. E tem registro histórico disso, gente. Tem registro nas próprias tabuletas deles. Lá foi encontrado referências às situações, à escuridão que houve no Egito, nas tabuletas, nas paredes tem umas colunas lá no Egito. Se você for assistir uns vídeos aí, eu assisto muito vídeo de arqueologia, eu gosto muito, porque é aí que a gente vê, né, assim, e houve tanto tempo de trevas, de escuridão absoluta no Egito, e ninguém acendia uma luz, ninguém saía do seu lugar. Está escrito nas tabuletas egípcias. Aí você fala assim, sabe, você fala que o seu problema é muito grande, que as situações são muito difíceis, mas, gente, a gente precisa viver a Bíblia. E não importa, sabe? Porque teve muita gente que morreu. Todos os dias a gente vê os cristãos morrendo, né? Quantos cristãos têm morrido por pregar essa palavra? E quantos morreram? Quantos morreram com Nero, né? Quantos morreram em Roma? Quantos foram assassinados, brutalmente assassinados, torturados em Roma? Quantos deles foram cerrados ao meio? Hebreus capítulo 11. Mortos ao fio da espada? Tiago. Né? Aflitos e maltratados. Eles eram loucos. Quem consegue? Quem hoje consegue ser louco pelo Evangelho? Quem hoje consegue ser louco para viver essa palavra? Quem hoje, eu te pergunto, quem hoje consegue viver essa palavra
pregar e viver, e ser louco a ponto de um islâmico, um maluco aí qualquer, chegar e botar uma faca no seu pescoço e falar assim: hoje tu vai morrer se tu não negar se tu não negar, tu tem que negar, se tu não negar, tu vai morrer. E aí tu vai dizer o quê? Me mata porque eu não vou negar? Você teria essa coragem de dizer: pode matar, se o meu Deus permitir eu morro, mas se ele não permitir, tu se converte? Tu tem essa coragem? Tu tá pronto para isso? Tu tem essa coragem? Tô aqui falando para todo mundo, todo mundo que é evangélico, cristão, como você queira se denominar. Eu não sou evangélica, não quero me colocar nesse rol, porque eu sou serva do Altíssimo, sou serva do Senhor, obediente a essa palavra, busco vivê-la todos os dias. Eu sei que eu tenho muitos defeitos, mas eu vivo essa palavra, e minha vida principalmente tem sido socorrer as pessoas. Quantas pessoas que, se eu for contar para vocês, vocês vão até desanimar. Quantas pessoas com quantas necessidades, sabe? Com quantas necessidades. Eu me entristeço por ver as vidas que eu não consigo ajudar, por ver as pessoas que eu não consigo socorrer. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu não estou satisfeita com o que eu estou vivendo. Com tudo isso, com tudo que eu tenho buscado fazer, eu não estou satisfeita. Porque eu só vou me satisfazer quando conseguir pregar essa palavra totalmente. Quando todas as vidas começarem, quando o Evangelho alcançar. O Evangelho não alcançou completamente. Ainda vejo pessoas morrendo, ainda vejo pessoas em necessidade. E é isso que mexe comigo. Mexe comigo eu ver uma criança passando necessidade. Mexe comigo eu ver as pessoas falando tanta besteira na internet, compartilhando tanta besteira, mas tanta besteira, tanta. Mexe comigo. Às vezes mexe comigo. Às vezes me tira do sério. Eu tenho que desligar o Facebook e orar, porque às vezes me tira do sério. Eu falo: meu Deus, quantos absurdos, como as pessoas perderam a noção, sabe? Não tem mais família, não tem mais pai, não tem mais mãe. São projetos de gente, projetos mal feitos, projetos pervertidos de pessoas que se deixaram perverter totalmente, que já nem conseguem ser reconhecidos como seres humanos, que estão tão modificadas que não são mais a imagem não são a imagem e semelhança do Criador mais. E as pessoas têm se esquecido, têm sido egoístas, têm se esquecido, têm se deixado levar pela vida. Importa ganhar dinheiro, importa ter uma casa boa, ter uma boa câmera, ter um bom computador, importa são essas coisas. Vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Só o temor do Senhor, só o amor do Senhor. A gente precisa ter o temor do Senhor para receber o amor dele. Quem não teme o Senhor não ama o Senhor. Não tem como guardar os mandamentos do Senhor se você não teme. Você precisa se colocar de joelho hoje e buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o nome dele enquanto ele está perto. Porque vai ter um tempo que ele não vai estar mais perto. Que não vai ser mais possível clamar. Porque os mortos não louvam. Você tem que louvar, você tem que buscar. Você tem que clamar enquanto está vivo. Enquanto tem fôlego de vida. Enquanto tem fôlego de vida, você clama. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Medite nessa palavra, porque há muito tempo que eu não falo. Assim, tenho dado mais estudos, porque eu vejo a necessidade das pessoas, eu vejo que é preciso pregar a palavra, é preciso falar a verdade, é preciso explicar para as pessoas o que elas não aprenderam por toda a vida,
como eu um dia fui ignorante, como eu um dia, e ainda sou, né? Ainda sou pelo simples fato de que o conhecimento é algo constante. Você vai adquirir durante toda a sua vida, não tem limite, como disse o pregador, não há limite para você escrever livros, não há limite para o conhecimento. Mas o que eu quero te dizer é que, assim como não há limite, eu estou dizendo para você que o próprio pregador disse que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Medite nessa palavra. Busque o Senhor. Amém? Fica na paz do Senhor.